Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aberta do curso ABC do Excel. Se você ainda não é nosso aluno, vou deixar aqui abaixo do vídeo o link para você conhecer nossos treinamentos. E para você que já é aluno, vai poder acompanhar aqui comigo a correção dos exercícios do módulo 6, que é a introdução às fórmulas. Nesse primeiro exercício, ele diz o seguinte: o capital do seguro de vida é calculado multiplicando o salário da pessoa pelo múltiplo. Então, ele traz um contexto, ele traz um enunciado e me dá um contexto de uma situação. Para em seguida vir o exercício propriamente dito. Calcule os capitais utilizando o conceito de fixar células. Então, o que ele diz aqui? Que para eu chegar no capital de um seguro de vida, eu preciso multiplicar o salário pelo múltiplo. E aí, ele me traz uma relação de pessoas com os seus respectivos salários, e depois em cada uma das colunas ele me traz um múltiplo diferente. Então ele quer que eu calcule o múltiplo de cada uma dessas pessoas para cada um. Aliás, ele quer que eu calcule cada um dos capitais dessas pessoas para cada um desses múltiplos. E ele ainda diz que é para utilizar o conceito de fixar células, ou seja, eu vou montar uma fórmula. E aí, dentro dessa fórmula, eu vou ter que fixar alguma célula para poder eh, não, não precisar ter que fazer uma fórmula para cada uma dessas pessoas. Afinal de contas, se eu fizer, por exemplo, a primeira, que é uma multiplicação, então eu vou pegar o salário e multiplicar por 12. Se eu fizer somente isso, na hora que eu arrastar essa fórmula para baixo, ele vai me trazer resultados errados, porque ele vai começar a multiplicar o salário da pessoa daquela linha com o capital que está em cima. Então, eu preciso, de qualquer jeito, fixar alguma célula. Porém, para resolver esse exercício, existem duas formas diferentes e eu vou fazer as duas. Se você fez uma delas, fica tranquilo que está tudo certo, tá? Tem uma forma que é mais eficiente e outra que é mais fácil. Então, eu vou aqui mostrar ambas para você. Vamos trabalhar com a primeira forma, que é a mais fácil. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a multiplicação da primeira pessoa. Então, aqui eu já multipliquei o salário pelo múltiplo. E como eu já falei, se eu simplesmente descer essa fórmula para baixo, os resultados vão ficar muito errados, né? Porque ele está multiplicando o salário, que é ok, daquela pessoa, pelo capital de cima, que está errado, que não tem nada a ver com a função. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Eu tenho que fixar uma célula. E qual célula eu vou fixar? A do 12. Porque à medida em que eu descer essa fórmula, o salário, que aqui é a célula C7, precisa ser atualizado. Agora, o 12 que está na célula D6, ele não, ele precisa ficar fixo. Então, para fixar essa D6, eu vou selecionar ela e apertar F4 no teclado, ou Fn F4 se você tiver um notebook. Ou se ainda nada disso funcionar, você pode manualmente inserir um cifrão antes do D e outro antes do C. E dá um Enter. E aí eu posso fazer a mesma coisa com os outros múltiplos. Então eu vou fazer igual o salário vezes o múltiplo, e aí vou apertar F4 para fixar a célula do múltiplo. E aqui, idem, no 36, salário vezes 36, fixa a célula. Pronto, feito isso, só selecionar as três, dar um duplo clique e aí ele já levou as fórmulas para as linhas de baixo. Então, se eu pegar qualquer uma aqui, olha só, está multiplicando o salário pelo múltiplo, aqui o salário pelo múltiplo 36, está certo? Esse daqui, o salário pelo múltiplo 24. Então, todos eles estão certos. Essa é a forma mais fácil neste contexto aqui, pelo menos, né, que só tem três colunas, né? Se tivessem várias colunas, não seria tão fácil nem tão rápido. Mas ele funciona, né? Então eu montei aqui uma multiplicação para cada coluna, fixei as células dos múltiplos e arrastei todas para baixo. Agora, qual que é a outra maneira que nós temos? Eu vou apagar tudo aqui.
Ao invés de você trabalhar com 3 fórmulas principais, que foi a que nós fizemos agora, a gente vai trabalhar somente uma. Então, eu vou multiplicar o salário pelo múltiplo. E aqui, deixa eu primeiro aumentar o zoom, para ficar mais nítido. Multiplicar salário pelo múltiplo. E aqui a gente tem o seguinte, eu tenho uma coluna com salários e outra coluna com, aliás, uma linha com os múltiplos. Esse C7, ele está fazendo referência a quem? Ao salário. E o salário é uma informação que está em coluna. Então, independente de onde eu construir essa fórmula, ele sempre vai consultar o salário na coluna C. Vai mudar a linha, naturalmente, né? Então, se eu estiver falando aqui dessa Penélope, ele vai ter que olhar para a linha 12. Se for a outra Penélope, vai ter que olhar para a linha 15 e assim por diante. Mas a coluna sempre vai ser a C. Então, como ele está fazendo referência à coluna, eu posso fixar somente a coluna. E para isso, eu vou colocar manualmente um cifrão antes da letra, porque a letra C corresponde à coluna. E vou deixar o 7 sem nada. Agora, quando eu olho para o D6 ele está me trazendo o múltiplo. E o múltiplo é uma informação que está na linha 6. Nesse caso, independente de onde eu fizer essa fórmula, ele vai ter que buscar o múltiplo nessa linha. Vai mudar a coluna agora. Então, se ele tiver aqui, vai ser a D, se tiver aqui, vai ser a E, se tiver aqui, vai ser a F. Mas a linha sempre vai ser a 6. Então, nesse caso, eu posso fixar somente a linha e deixar a coluna solta. Então, aqui eu não vou fazer nada antes do D, mas antes do 6 eu vou inserir um cifrão. Então, eu já fixei, no caso, a coluna aqui e fixei a linha aqui. Quando finalizar, dou um Enter, ele vai fazer o cálculo normalmente, e eu posso copiar, selecionar todo o espaço até aqui embaixo e dar um Ctrl V. E pronto, vamos dar uma olhada, olha só, aqui multiplicou o salário pelo múltiplo, certo? Aqui, o salário pelo múltiplo 24, dá certo também. E aqui, o salário pelo múltiplo 36 dá certo também. Então, essa é a forma mais eficiente da gente trabalhar nessa situação, fixando células. Agora vamos para o segundo exercício. Utilizando o símbolo de igual, leve as informações da base original, que é essa daqui, para a base ajustada na ordem correta, que está aqui abaixo. Bem, o que ele quer é que a gente mude, basicamente, a ordem dessas colunas utilizando o igual. Então, aqui é pensando no exemplo onde você sempre recebe o arquivo em um formato e precisa mudar as colunas de lugar e deixar em um outro formato. Então, como que a gente vai fazer isso com o igual? Aqui ele pede primeiro o nome do titular. Então, eu vou fazer igual. Vou vir aqui na primeira linha da tabela original e vou achar o nome do titular, que é esse daqui. Dou um Enter. Depois, ele vai pedir o nome da pessoa. Então, a mesma coisa. Igual. Vou vir na primeira linha, nome da pessoa e Enter. Depois, a matrícula. Primeira linha. E depois, o parentesco. Primeira linha também. E pronto. Ah, Thiago, mas está faltando alguma coisa? Por exemplo, a empresa não está lá. Só que tudo bem, porque nesse layout ajustado ele não está pedindo a empresa, então não preciso trazer para cá. Preciso trazer só as informações que ele está pedindo mesmo. Então, feito isso, vou selecionar e vou ir arrastando para baixo para trazer todo mundo. Então, tem que ter pelo menos a mesma quantidade de linhas que tem aqui. Então, se aqui são 15 linhas, aqui também tem que ser 15 linhas. Quando começar a aparecer zero, é porque eu já extrapolei a quantidade de linhas necessárias. Então, eu vou dar um delete para apagar. E aqui eu vou só ajustar para ficar mais visível. E pronto. Exercício 2 também concluído com sucesso. Agora vamos para o terceiro. Utilizando as funções adequadas, converta os CPFs em valor e as matrículas em texto. Então, aqui ele quer que a gente transforme
isso em valor e essa matrícula em texto utilizando as funções dessa vez, porque existe a possibilidade de fazer isso manualmente, né? Clicando aqui nessa tensão ou inserindo aspas simples. Vamos lá. O CPF tem que ser convertido em valor. Para a gente fazer isso, vamos utilizar a função valor. Abre parênteses, a única coisa que ele pede é o texto, eu clico aqui dentro do CPF, fecho parênteses e aí vou arrastar para todas. Então, o valor já está atualizado. E agora vamos falar do texto. Ele quer transformar a matrícula em texto, então a gente vai utilizar a função texto. Abre parênteses, aqui ele pede o valor, então vai ser a matrícula. E aqui no formato tem um detalhe. Se eu não sei a quantidade certa de caracteres que tem que ter nesse texto, né, pode ser 2, 3, 4, 5, é só eu colocar um zero uma única vez, que ele vai deixar aquele texto com o formato que está aqui. Então, aqui vai ter 2 caracteres, aqui 3, aqui 4 e assim por diante. Então, eu vou deixar somente um número zero, fecho parênteses, dou um Enter e pronto. Também já transformei em texto. Então, a gente encerra aqui esses exercícios desse módulo. Como sempre, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. Até a próxima.